Na maioria das operações reais, não é o confronto direto que decide tudo. O problema está no detalhe que quase ninguém percebe. Um erro pequeno, silencioso, que passa batido até ser tarde demais. Enquanto a atenção vai para armas, números e tecnologia, existe um fator ignorado que muda completamente o desfecho de uma missão. Neste vídeo, você vai entender por que esse erro é tão comum e como ele define quem sai vivo. Numa operação real, quase tudo parece sob controle, até o momento em que deixa de estar. Não é o tiro que você vê, nem o inimigo que aparece no radar. O que decide quem volta para casa quase sempre é um detalhe tão pequeno que passa despercebido até pelos mais experientes. E quando ele se revela, normalmente já é tarde demais. Imagine um grupo avançando por um ambiente fechado. Comunicação ativa, equipamentos funcionando, plano seguido à risca. Do lado de fora, tudo parece perfeito. Mas existe um erro silencioso ali. Um padrão repetido, uma rotina mal calculada, um comportamento humano previsível. Nenhum alarme soa, nenhum aviso aparece. Ainda assim, a missão já começou a falhar. Esse tipo de erro não costuma aparecer em relatórios oficiais. Não vira manchete, não é mostrado em vídeos curtos, mas ele está presente em operações urbanas, incursões noturnas, resgates, emboscadas e retiradas mal-sucedidas. Ele não depende de tecnologia avançada, nem de armamento pesado. Depende de percepção, e é justamente por isso que quase ninguém percebe. Enquanto a maioria das análises foca em armas, números, drones e estratégia no papel, existe um fator muito mais simples e muito mais perigoso que costuma ser ignorado. Um erro que não chama a atenção, não gera impacto imediato, mas vai se acumulando até decidir o destino da operação inteira. É ele que separa missões bem-sucedidas de colapsos silenciosos. Neste vídeo, você vai entender qual é esse erro, por que ele acontece com tanta frequência e por que até forças altamente treinadas caem nele repetidas vezes. Mais do que isso, você vai enxergar como esse detalhe muda completamente a dinâmica de um confronto e porque quem aprende a identificá-lo ganha uma vantagem que não aparece em mapas nem manuais. Se você já se perguntou como operações aparentemente bem planejadas dão errado, sem explicação clara, ou porque alguns grupos conseguem antecipar movimentos enquanto outros são sempre surpreendidos, este vídeo foi feito para você. Fique até o final, porque o erro que quase ninguém percebe é exatamente o que decide quem sobrevive. Em quase toda operação militar, existe um momento crítico em que tudo parece estar funcionando. O plano foi seguido, a equipe está no lugar certo, o tempo está controlado. É justamente aí que mora o problema. Porque quando tudo parece normal demais, a atenção relaxa, e é nesse intervalo, curto, silencioso, que o erro invisível nasce. Esse erro não tem a ver com falta de coragem ou falha de equipamento. Na maioria das vezes, ele surge de algo muito mais comum: confiança excessiva em padrões. Padrões de movimento, de horário, de reação. O cérebro humano gosta de repetir o que já funcionou antes. Em ambientes de alto risco, isso é extremamente perigoso. Quem observa de fora costuma achar que decisões erradas acontecem em momentos de caos. Mas, na prática, elas surgem em momentos de rotina, quando a operação deixa de ser encarada como única e passa a ser tratada como mais uma. É nesse ponto que pequenos desvios começam a ser ignorados. A dor aqui é simples. Ninguém acredita que vai errar justamente quando tudo parece sob controle. O desejo também é claro: enxergar o que os outros não enxergam. Porque, em cenários reais, sobreviver raramente depende de força, depende de percepção. E esse é o ponto central deste tópico. O erro mais perigoso não é o óbvio, é o confortável. É aquele que se esconde dentro da normalidade. Esse erro não surge de uma decisão errada isolada. Ele se constrói aos poucos. Começa quando um padrão dá certo uma vez,
depois 2, depois 3. A equipe passa pelo mesmo tipo de ambiente, no mesmo horário, com a mesma formação, e nada acontece. O cérebro registra aquilo como seguro, familiar, confiável. É assim que a vigilância começa a cair sem que ninguém perceba. Em operações reais, o perigo raramente está no inesperado absoluto. Ele está no esperado demais. Quando os movimentos se repetem, quando os trajetos se tornam previsíveis, quando o tempo vira rotina. O inimigo atento não precisa de tecnologia avançada, só precisa observar. Enquanto um lado confia no plano, o outro estuda o padrão. Um exemplo simples ajuda a entender. Imagine uma patrulha que sempre faz a mesma rota porque nunca deu problema. A primeira vez é escolha. A segunda é comodidade. A terceira vira hábito. A partir daí, qualquer mudança parece desnecessária, até que alguém do outro lado percebe que aquela previsibilidade é uma oportunidade. O erro invisível é justamente esse: confundir a ausência de problema com a ausência de ameaça. Esse tipo de falha aparece em ambientes urbanos, florestais, desertos e até em operações de alta tecnologia. Drones, sensores e inteligência não eliminam o fator humano. Se a mente entra no automático, todo o sistema entra junto. E quanto mais experiente a equipe, maior o risco. Porque experiência gera confiança. E confiança, quando não é vigiada, vira descuido. O erro não está em confiar, está em parar de questionar. É assim que operações tecnicamente perfeitas começam a carregar por dentro o elemento que vai derrubá-las. Aqui acontece a virada que quase ninguém considera. O erro invisível deixa de ser apenas um problema interno da operação e passa a ser uma vantagem ativa para o outro lado. Não é mais sobre o que você faz errado, é sobre o que o inimigo começa a entender sobre você. Quando padrões se repetem, eles deixam rastros, horários previsíveis, rotas familiares, pausas sempre no mesmo ponto, comunicações que seguem o mesmo ritmo. Para quem executa, isso parece organização. Para quem observa, isso é um mapa, e é aí que mora o perigo invisível. O inimigo não precisa atacar sempre. Ele pode esperar, testar, medir reações, ver quanto tempo leva para alguém perceber algo fora do normal. Cada repetição entrega mais informação. Cada missão tranquila reforça a falsa sensação de controle. O erro comum é acreditar que a ameaça precisa se manifestar para existir. Mas na prática, quando ela se manifesta, já está tarde. O momento decisivo acontece muito antes, no instante em que alguém do outro lado entende o seu padrão melhor do que você mesmo. Esse é o ponto que muda tudo. A operação ainda parece segura, mas já não é. O risco não está à frente, nem atrás. Ele está na previsibilidade, e previsibilidade em cenário real é convite. Poucos percebem isso porque não há sinal claro. Não há alerta, não há falha visível. Só depois, quando algo dá errado, surge a pergunta clássica: como isso aconteceu? A resposta quase nunca está no ataque final. Está nos pequenos detalhes ignorados antes dele. O erro invisível não nasce do caos, nem da falta de preparo. Ele nasce da normalidade, da repetição que vira conforto, da confiança que deixa de ser questionada. Quando uma operação entra no automático, ela começa a entregar informações sem perceber, e nesse ponto, o risco já está presente. O principal aprendizado aqui é simples, mas decisivo. Previsibilidade mata. Não importa o nível de treinamento, o equipamento ou o planejamento inicial. Se o padrão se repete, alguém do outro lado vai notar antes de você. O micropasso prático é direto. Toda operação, real ou simulada, precisa de um momento consciente de quebra de padrão. Uma mudança pequena, deliberada, apenas para forçar a atenção e leitura do ambiente. Quem faz isso mantém o controle. Quem não faz, oferece vantagem. E essa é a semente para o próximo tópico. Porque o erro invisível raramente age sozinho.
Ele quase sempre vem acompanhado de outro fator ainda mais perigoso, algo interno, humano, que acelera o colapso sem que ninguém perceba. Mesmo quando padrões são conhecidos, mapas são atualizados e protocolos existem, existe um elemento que quase sempre passa despercebido: o estado mental de quem executa a operação. Não importa o quão bom seja o plano, ele sempre passa por pessoas. E pessoas não funcionam como máquinas. Em ambientes de risco contínuo, o maior inimigo não é o medo exagerado, mas a normalização do perigo. O cérebro humano se adapta rápido. Aquilo que no primeiro dia gera tensão, no quinto vira rotina. No 10º, vira silêncio. É nesse ponto que a percepção começa a falhar. A maioria acredita que o erro acontece quando alguém entra em pânico. Na prática, ele surge quando ninguém mais sente nada, quando o ambiente deixa de ser analisado ativamente e passa a ser apenas atravessado. O corpo está presente, mas a mente já está no automático. Esse é um erro profundamente humano e justamente por isso tão perigoso. Profissionais experientes confiam na própria leitura de cenário. Já passaram por situações parecidas, já saíram ilesos antes. O problema é que o cérebro começa a completar informações que não foram realmente observadas. A dor aqui é clara. Ninguém percebe quando perde sensibilidade ao risco. Não há aviso, não há sinal físico evidente. O desejo, por outro lado, é simples e poderoso. Manter a mente afiada, mesmo quando tudo parece normal. Este tópico existe para responder a uma pergunta incômoda. Por que pessoas altamente treinadas cometem erros básicos em operações reais? A resposta não está na falta de preparo. Está na forma como o cérebro lida com repetição, estresse e falsa segurança. E entender isso muda completamente a forma como se enxerga uma missão. Porque muitas vezes o colapso começa muito antes do primeiro movimento errado. Ele começa no momento em que alguém deixa de prestar atenção de verdade. O fator humano não falha de forma repentina, ele se desgasta, e esse desgaste quase nunca é percebido no momento em que acontece. Em operações repetidas, o cérebro começa a economizar energia. Ele deixa de analisar tudo do zero e passa a trabalhar por atalhos mentais. Isso é natural, e exatamente por isso é perigoso. No início, cada som é avaliado, cada sombra é questionada. Cada movimento fora do padrão chama a atenção. Mas com o tempo, aquilo que não gera consequência imediata passa a ser filtrado. O cérebro aprende o que pode ser ignorado. E sem perceber, começa a ignorar demais. Um exemplo simples ajuda a entender. Imagine um operador que atravessa o mesmo ambiente várias vezes. Na primeira, ele observa portas, janelas, ângulos mortos. Na segunda, ele confirma o que já viu. Na terceira, ele apenas atravessa. O ambiente não mudou, mas a leitura mudou completamente. Esse processo é ainda mais forte em equipes experientes. Quanto mais alguém já sobreviveu a situações parecidas, mais confiança desenvolve na própria intuição. O problema é que a intuição funciona bem quando o cenário é realmente igual. Em ambientes dinâmicos, ela pode enganar. Outro ponto crítico é a carga mental acumulada. Longos períodos de alerta, pouco descanso e pressão constante reduzem a capacidade de questionar o óbvio. A mente busca estabilidade, busca previsibilidade e começa a aceitar o cenário como seguro simplesmente porque nada aconteceu antes. É assim que erros básicos surgem em contextos avançados, não por falta de treino, mas por excesso de familiaridade. A operação continua tecnicamente correta, os protocolos existem, mas a atenção real já não está ali. Tudo funciona, até o momento em que não funciona mais. O fator humano age em silêncio. Ele não quebra o plano de uma vez. Ele enfraquece a leitura, distorce a percepção e cria uma falsa sensação de controle. E quando o erro finalmente aparece, ele parece inexplicável, mesmo tendo sido construído aos poucos.
Aqui está o detalhe que muda tudo. O fator humano não afeta apenas quem executa a operação. Ele pode ser observado e explorado. O outro lado não precisa entender seus planos. Basta perceber seus limites. Quando uma equipe começa a operar no automático, isso se manifesta externamente. Postura relaxada demais, tempos de reação mais longos, comunicação mais curta, menos checagens visuais. Para quem observa com atenção, esses sinais são claros, e é aí que o erro deixa de ser um risco interno e passa a ser uma oportunidade para o inimigo. Em muitos cenários reais, o ataque não acontece no momento de maior tensão, mas no momento de maior desgaste. Quando a equipe já está confiante demais ou cansada demais para questionar o ambiente. O adversário espera, ele testa, ele mede e ataca quando percebe que a atenção caiu. O erro comum é acreditar que o perigo diminui com o tempo. Na prática, acontece o oposto. Quanto mais longa a operação, maior a chance de alguém baixar a guarda. Não por incompetência, mas por limite humano. Esse é o perigo invisível, achar que disciplina e treinamento eliminam o desgaste mental. Eles ajudam, mas não anulam. E quem ignora isso acaba oferecendo vantagem estratégica sem perceber. Quando algo finalmente dá errado, a explicação costuma parecer simples demais. Foi azar, foi um detalhe. Mas esse detalhe quase sempre estava ali há muito tempo, sendo construído pelo cansaço, pela repetição e pela falsa sensação de controle. E esse é o ponto que poucos querem admitir. Não é o inimigo que fica mais forte, é a atenção que fica mais fraca. O maior erro ao lidar com o fator humano é acreditar que ele pode ser totalmente controlado. Não pode. Treinamento, protocolos e disciplina reduzem riscos, mas não eliminam cansaço, adaptação e acomodação mental. Ignorar isso é o que transforma equipes experientes em alvos previsíveis. A lição central deste tópico é clara. A tensão não é constante. Ela precisa ser renovada. Quem entende isso cria mecanismos para forçar presença mental, alternar funções, quebrar rotinas e questionar o óbvio. Quem não entende, confia apenas no hábito. O micropasso prático aqui é simples. Nunca trate uma operação longa como uma sequência contínua. Quebre mentalmente em blocos. Reinicie a leitura do ambiente a cada fase, como se fosse a primeira vez ali. Isso reduz o efeito do automático. Essa compreensão prepara o terreno para o próximo tópico. Porque mesmo quando padrões são quebrados e a atenção é renovada, ainda existe um erro mais profundo, algo que não está no corpo nem na mente, mas na forma como decisões são tomadas sob pressão. Em muitas operações, o erro não está na falta de informação, mas no momento em que a decisão é tomada. O dado existe, o sinal aparece, algo parece fora do lugar. Ainda assim, a decisão é adiada. Não por ignorância, mas por hesitação. Sob pressão, o cérebro busca confirmação. Espera mais um indício, mais um sinal claro. O problema é que, em cenário real, o tempo necessário para ter certeza costuma ser exatamente o tempo que não existe. Quando a decisão finalmente acontece, o contexto já mudou. Esse tipo de erro é comum em equipes experientes. Quanto mais alto o nível, maior o peso da responsabilidade. Ninguém quer ser o primeiro a interromper a missão por algo que, talvez, seja irrelevante. E é assim que pequenos alertas são empurrados para frente. A dor aqui é silenciosa, perceber algo errado e não agir. O desejo, por outro lado, é poderoso, saber exatamente quando decidir, mesmo com informação incompleta. Porque operações reais não oferecem clareza total, oferecem janelas curtas. Este tópico existe para mostrar por que tantas falhas acontecem não por decisões erradas, mas por decisões corretas, tomadas tarde demais. E como o atraso, por si só, pode ser tão fatal quanto o erro. Se você já se perguntou por que sinais óbvios só fazem sentido depois que algo dá errado, a resposta começa aqui.
A hesitação não nasce do medo irracional. Ela nasce da tentativa de ser preciso. Em ambientes de alto risco, decidir errado pode ter consequências graves. E exatamente por isso, o cérebro tenta evitar decisões prematuras. O problema é que essa lógica funciona mal quando o tempo é o recurso mais escasso. Em operações reais, a informação raramente chega completa. Ela vem fragmentada, ambígua, fora de ordem. Sons isolados, movimentos sutis, mudanças pequenas no ambiente. Nada disso, sozinho, parece justificar uma mudança brusca de plano. E é aí que a decisão começa a ser adiada. Outro fator importante é o peso da responsabilidade coletiva. Em equipes, a decisão não afeta apenas quem decide. Ela afeta todos. Isso cria um bloqueio silencioso. Ninguém quer ser lembrado como quem exagerou ou interpretou errado. A busca por consenso consome tempo. E tempo, nesse contexto, custa caro. Um exemplo comum é quando um operador percebe algo estranho, mas espera confirmação externa. Um segundo olhar, uma validação. Enquanto isso, o ambiente segue mudando. Quando a confirmação chega, ela já não serve mais para prevenir, apenas para explicar o que aconteceu. A experiência também contribui para esse problema. Profissionais experientes já viram muitos falsos alarmes. Já interromperam ações por algo que não se confirmou. Isso cria um viés perigoso, a tendência de ignorar sinais fracos, porque no passado eles não levaram a nada. Assim, a hesitação se disfarça de prudência. Parece uma escolha racional, mas na prática ela empurra a decisão para fora da janela segura. O erro não está no que foi decidido, está em quando foi decidido. Esse tipo de falha é difícil de aceitar porque, depois do fato, tudo parece óbvio. Os sinais estavam ali. O tempo passou. E a decisão, quando veio, já não tinha mais poder de evitar o desfecho. Aqui está o ponto que quase nunca é dito abertamente. Hesitar também comunica. Mesmo sem palavras, a indecisão se manifesta em ritmo, postura e comportamento. E quem observa de fora percebe isso com clareza. Quando uma equipe demora para agir, surgem microsinais, avanços interrompidos, olhares repetidos para o mesmo ponto, comunicação mais frequente, mas menos objetiva, pequenas pausas que não estavam no plano. Para quem está dentro da operação, isso parece cautela. Para quem observa, isso parece oportunidade. O outro lado não precisa entender exatamente o que você percebeu. Basta notar que você percebeu algo e não agiu. Isso indica dúvida. E dúvida é uma janela. Em muitos cenários reais, o ataque ou a reação adversária acontece justamente nesse intervalo. Não antes do sinal, não depois da decisão, mas durante a hesitação. É o momento em que o controle da iniciativa muda de mãos. O erro comum é acreditar que não decidir mantém a situação estável. Na prática, não decidir é uma decisão passiva e quase sempre favorece quem está esperando. A iniciativa, em conflitos reais, é um recurso precioso. Quem perde a iniciativa raramente a recupera. Esse é o perigo invisível. Enquanto uma equipe espera mais clareza, o ambiente já se reorganizou. O tempo que parecia estar ganhando foi, na verdade, entregue. Quando a ação finalmente ocorre, ela já responde a um cenário que não existe mais. É por isso que, depois de um colapso, muitos relatórios apontam que os sinais estavam lá. Estavam mesmo. O problema não foi a leitura, foi o atraso. E o atraso foi percebido por quem soube esperar melhor. A grande lição aqui é direta. Em operações reais, o tempo redefine o valor de qualquer decisão. Uma escolha correta feita fora da janela certa perde completamente o efeito. O erro não está na análise nem na intenção de acertar. Está na demora. Hesitar parece seguro, mas raramente é neutro. Enquanto a decisão é adiada, o ambiente muda, o outro lado observa e a iniciativa se desloca. O controle não se perde de uma vez.
Ele é cedido aos poucos, segundo após segundo. O micropasso prático é simples, mas exige disciplina. Definir limites de decisão antes da operação começar. Sinais mínimos que autorizam ação. Pontos de não retorno. Janelas claras onde esperar deixa de ser opção. Isso reduz a paralisia no momento crítico. Entender isso prepara o terreno para o próximo tópico, porque mesmo quando decisões são tomadas no tempo certo, ainda existe um erro final, o mais perigoso de todos, aquele que surge quando alguém acredita que o pior já passou. Existe um momento específico em muitas operações em que o risco parece diminuir. O objetivo inicial foi alcançado. O contato cessou. O ambiente fica mais silencioso. É exatamente nesse ponto que o erro mais fatal costuma acontecer. A mente interpreta a ausência de ameaça como sinal de segurança. A postura muda, a atenção relaxa. Pequenos procedimentos são encurtados. A checagem vira formalidade. Não porque alguém decidiu ignorar o risco, mas porque o cérebro entende que a fase crítica já passou. Esse erro é traiçoeiro porque ele surge depois do sucesso parcial. E sucesso gera alívio. O problema é que, em cenários reais, o momento mais perigoso muitas vezes vem depois do objetivo cumprido, não antes. A dor aqui é brutal, sobreviver ao pior da operação e falhar no final. O desejo, por outro lado, é simples e poderoso. Manter o mesmo nível de atenção até o último segundo. Porque a missão só termina quando termina de verdade. Este tópico existe para mostrar por que tantos erros acontecem na fase final de uma operação. E por que acreditar que já passou pode ser mais perigoso do que enfrentar o risco de frente. O alívio é um dos estados mentais mais perigosos em operações reais. Ele não parece ameaça. Pelo contrário, ele surge como recompensa, a sensação de que o pior ficou para trás. O problema é que o corpo relaxa mais rápido do que o ambiente muda. Quando o objetivo inicial é alcançado, pequenas mudanças começam a aparecer. Movimentos ficam menos precisos. Comunicação perde urgência. Checagens viram rotina apressada. Ninguém está agindo de forma irresponsável, apenas humana. Esse momento é especialmente crítico porque o cérebro entende a missão em fases. E para a mente, a fase mais tensa já terminou. A atenção então cai de forma automática. Só que o ambiente não obedece a essa divisão mental. Ele continua dinâmico, imprevisível e muitas vezes mais perigoso do que antes. Um padrão comum é o chamado relaxamento pós-objetivo. A equipe começa a pensar na extração, no retorno, no próximo passo. O foco sai do agora. E é nesse intervalo que emboscadas tardias, reações inesperadas e falhas graves costumam acontecer. Outro fator é o cansaço acumulado. Depois de um período longo de tensão, o corpo cobra o preço. A mente quer encerrar, quer finalizar. Qualquer sinal de normalidade vira justificativa para baixar a guarda. O erro invisível aqui não é comemorar cedo, é acreditar que o risco diminui na mesma proporção que a tensão interna. Na prática, o risco apenas muda de forma. E quem não acompanha essa mudança acaba reagindo tarde demais. É por isso que muitos relatórios descrevem incidentes que acontecem quando tudo já estava resolvido. Não estavam, apenas parecia estar. Aqui está a reviravolta que poucos admitem. O momento em que a equipe relaxa é o mais previsível de toda a operação. Não para quem está dentro, mas para quem observa de fora. O alívio deixa marcas claras. Postura muda. Ritmo desacelera. Comunicação fica menos objetiva. Procedimentos são feitos no automático. Para quem acompanha atentamente, esse é o sinal mais forte de vulnerabilidade. Não é necessário adivinhar planos. Basta esperar o momento em que a tensão cai. Em muitos cenários reais, a reação adversária não vem no auge do confronto, mas logo depois. Quando o objetivo foi atingido,
quando a atenção migra para a saída, quando todos acreditam que a fase crítica acabou. É nesse ponto que o ataque tardio acontece. O erro comum é achar que o inimigo reage apenas sob pressão imediata. Na prática, ele reage sob oportunidade. E oportunidade surge quando a disciplina perde intensidade, não quando ela desaparece, quando ela enfraquece. Esse é o perigo invisível. A equipe ainda está tecnicamente operando, mas mentalmente já está no final da missão. A leitura do ambiente perde profundidade, pequenos sinais deixam de ser questionados, e o tempo de resposta aumenta exatamente quando deveria ser mínimo. O que torna esse erro tão grave é que ele acontece depois de tudo ter dado certo. Não há sensação de risco iminente. Não há urgência interna. Apenas a falsa ideia de que agora é só sair. E é aí que muitas operações bem executadas são comprometidas nos últimos minutos. O erro final é simples, mas devastador. Tratar o sucesso parcial como o fim da ameaça. Quando a mente entende que o objetivo foi cumprido, a atenção cai antes do tempo. E esse intervalo, por menor que seja, é suficiente para virar o jogo. A lição aqui é clara. O momento mais perigoso de uma operação costuma ser o final. Não porque o inimigo ficou mais forte, mas porque a disciplina enfraqueceu. A vigilância precisa durar mais do que o alívio. O micropasso prático é direto, definir mentalmente que a missão só termina após a extração completa e segura. Nenhuma fase é mais leve, apenas diferente. Tratar o final como uma fase crítica reduz drasticamente esse tipo de falha. Esse entendimento prepara o terreno para o fechamento do vídeo. Porque quando somamos previsibilidade, fator humano, hesitação e relaxamento final, o padrão fica claro. O erro invisível não é único, ele é uma sequência. E entender essa sequência muda completamente a forma de encarar qualquer operação real. Ao longo deste vídeo, uma coisa ficou clara. O erro que decide quem sobrevive raramente aparece de forma isolada. Ele se constrói. Começa na repetição que vira padrão. Avança quando a mente entra no automático, ganha força na hesitação diante de sinais claros e se completa no momento em que o alívio faz a atenção cair antes do tempo. Nenhum desses erros parece grave quando acontece. Nenhum soa como ameaça imediata. É por isso que quase ninguém percebe. Mas juntos, eles formam a sequência perfeita para que uma operação bem planejada termine em colapso silencioso. O ponto mais importante aqui não é apontar falhas, mas entender a lógica por trás delas. Porque esse erro não é exclusivo de forças militares. Ele aparece em qualquer cenário onde decisões são tomadas sob pressão, com informação incompleta e risco real. Quem entende esse padrão passa a enxergar o ambiente de outra forma, mais atento, menos automático. Sobreviver, no fim das contas, não é sobre força bruta ou tecnologia superior. É sobre percepção contínua, sobre questionar o óbvio quando tudo parece normal, sobre decidir dentro da janela certa e sobre manter a disciplina até o último segundo, mesmo quando o corpo pede para relaxar. Se este vídeo fez você enxergar esses detalhes de uma forma diferente, então ele cumpriu seu papel. Porque a informação só tem valor quando muda a forma como você observa o mundo. Se você quer continuar desenvolvendo essa leitura estratégica, acompanhe os próximos vídeos do canal. Aqui, cada análise existe para revelar o que quase sempre passa despercebido. Entre para a comunidade, ative as notificações e fique atento, porque o próximo conteúdo aprofunda ainda mais esse tipo de erro silencioso. No campo de batalha, como na vida real, quem percebe antes tem vantagem. E agora você já sabe onde olhar.